boa noite. Hoje vamos começar a discussão do capítulo 3 do livro do Capitalismo na América. Quando eu estava lendo este capítulo, naquele panorama geral que a gente sempre costuma fazer, eu comecei achando que ele estava repetitivo, repetindo um pouquinho as histórias que ele já tinha dito em capítulos anteriores, né? Algumas inovações, mas aí ao longo do tempo eu acho que ele vai ampliando um pouco a discussão das inovações, e aí eu achei o capítulo, de forma geral, interessante. Marquei bastante coisa, mas mais por curiosidades, assim, e um ou outro termo de economia que eu acho que vai valer a pena destacar um pouco melhor quando chegar na hora da explicação. Meu panorama é esse. Vocês querem comentar alguma coisa? Bom, eu achei o capítulo muito chato. Eu achei o capítulo muito chato. Eu já achei um pouco repetitivo. E assim, no que eu queria que eu acho assim, todos os cases, as marcas, tudo que ele falou, muito interessante. Mas podia ter cortado pela metade ou até menos, sabe? Assim, resumiu muito. Resumiu não, acho que ampliou muito aquela. Aí eu achei que ele passou da conta, eles passaram da conta, né? O livro passou da conta. E, assim, coisas que me interessariam um pouco mais. Eles não falaram como falaram nos capítulos anteriores. Falaram um pouco mais de política, um pouco mais de macroeconomia. E citaram. O que eu achei foi que o peso e alguns cases foram realmente repetitivos. Mas eu estava, apesar de ser uma leitura interessante, nossa, eu estava torcendo para acabar as páginas desse capítulo e nunca acabava. Sabe, quando eu ia ver, tinha 20 páginas. Eu falei, que isso, Não é possível. Cada capítulo na Era Foco tem umas 20, 30 páginas. O que eu estou fazendo? Esse capítulo eu acho que é um pouquinho maior, talvez, também, ou não? Não, ele foram umas 30 também, mas é que Mostra foi muito também. repetitivo, eu também demorei a ler. Mas é isso. Mas assim, não é que foi um capítulo, não é que eu quero fazer dois comentários especificamente de algumas citações que ele fez, principalmente relacionado ao Brasil, mas isso para frente nós falamos. Bom, eu também achei a mesma coisa, concordo com o Luiz. Tipo, eu li, tipo, quando eu estava lendo, aí eu falei assim, vou ler com calma aqui para não ter alguma coisa para me marcar. Porque eu achei que ele focou muito em curiosidades. Beleza, tipo, algumas marcas foi até interessante, que eu não sabia, então, marcas que são fortes até hoje, né? A Heinz e demais outras que eu não sabia, que surgiu nessa época aí. Achei bacana, mas assim, tipo, economia, tipo, assim, o Mark teve um termo lá que ele falou, né, que os economistas chamam, e tal, mas eu achei meio maçante, assim, achei 31 páginas que parecia 60. Mas em geral foi uma leitura legal, mas eu achei que de fato dava para poder ser algo mais curto, assim, mais direto. Eu tive a impressão de que se ele tivesse juntado com os capítulos anteriores, teria ficado melhor, né? Ao invés de repetir as histórias agora, ter feito mais ampliado antes, né? Mas eu fiquei com essa sensação também. Eu li as 30 páginas, até falei com o meu marido, eu estou lendo, em média, 30 páginas por dia de livros, de maneira geral, né? Para literatura, esse tempo voa. Para esse aqui, eu não consegui ler as 30 num dia, eu tive que dividir. Aí eu li 15 e 15, mas deu tudo certo no final. Mas voltando, então, o panorama, uma coisa que eu acho interessante de comentar, eu acho os gráficos muito ruins de ler. A leitura, principalmente quando o gráfico tem dois eixos, que é o que eles fizeram em um dos gráficos aqui. Nossa, eu tenho que ficar voltando no texto e tentando interpretar o gráfico para entender o que é cada lado, cada linha, porque não tem contraste suficiente para ler, né, o gráfico. Se tivesse sido colorido, pelo menos, né, ou um contraste maior, um cinza bem clarinho, mas enfim. Isso eu achei ruim dos gráficos. Mas falando dessa primeira sessão, eu marquei aqui algumas questões que eu achei de panorama, né, que eles fizeram. Interessante o surgimento dos Estados Unidos como uma sociedade de consumo. Lá, já em 1914, ele faz um comparativo de renda per capita, faz um comparativo com aquelas propagandas que o Gabriel mencionou, da Heinz.
e achei algumas questões na página 101, que ele vai o tempo inteiro falando da melhoria do telégrafo, da ferrovia, da eletricidade. Isso ele fala o tempo inteiro, umas 3 ou 4 vezes no capítulo, da inovação e de como ela alterou essa característica do perfil de consumo nos Estados Unidos. E na página 102, eu achei interessante quando ele coloca o ponto em que os Estados Unidos vai ultrapassando a Grã-Bretanha. Então, tem um momento aqui que ele fala assim: uma medida após outra, a América ultrapassou o velho país. Aí coloca vai falando de crescimento populacional, mas antes ele já tinha falado de renda também, né? Então a gente vai vendo que os Estados Unidos vai suplantando, né? Vai ficando maior. E aí foi só esses os pontos que eu marquei nessa primeira sessão. Tem algum comentário delas? Vocês queiram fazer? Esse gráfico também, eu acho. Tem os 2 eixos, não dá para saber direito o que é o quê. O senhor quer falar primeiro, professor? Não, beleza. Eu marquei poucas coisas também. Eu marquei nesse início a questão da importância do comércio de grãos e da carne, que eu achei interessante. E aí, na 101, da lei sobre o incentivo à imigração, que eu até iria pesquisar sobre como é que está isso hoje em dia, mas eu acho que não deve ter mais, não sei se caiu, pela questão da polêmica que é hoje, né? Com o atual presidente, os anteriores também, pela questão de fronteiras, de imigrantes, porque aqui ele destaca como, ele vai falar na frente também, da grande importância que teve os imigrantes, principalmente na parte do trabalho mais braçal, digamos assim, nas fazendas, na colonização e tudo mais. E já hoje em dia já é algo que é mais fechado, né? Tipo, assim, em certo período eles abriram, teve ali a entrada de imigrantes, teve o crescimento que eles queriam. Já hoje já se tornou algo mais fechado, que já não é tão fácil igual era antes, que tinha a lei, eu acho que eles davam, até custeava a questão da ida do imigrante, ainda davam um incentivo até as terras, né? Desde que ele fizesse um contrato, acho que de 5 anos, para produzir e tudo mais. E aí eu até fiquei de pesquisar como é que estava isso hoje, dessa lei, mas não pesquisei. O que eu acho interessante foi basicamente isso, da relação atual com com o que era no passado, né? Que mudou muito. Nayara, o gráfico que você fala é o gráfico 6, não é isso? Esse é o primeiro, né? O que eu achei mais confuso foi Não, não é esse que você falou que... o que eu achei mais confuso foi o 9, Tá, querosene do petróleo. tá, Mas tá. assim, o 6 já dá para ver o que eu acho que é um problema de qualidade da imagem, né? Ele descola o gráfico, mas a cor da legenda para a cor do gráfico não é tão nítida. Não, sim, sim, sim. Nessa essa primeira sessão eu acho que faz jus ao título do capítulo, né, o triunfo do capitalismo. Basicamente, ele mostrou, olha só, entre a independência dos Estados Unidos e até a Guerra Civil, os Estados Unidos estavam se consolidando como uma potência e agora se tornou potência. Se tornou potência, começou a deixar todos os outros para trás. No capítulo anterior, ele falava que muitas coisas dos Estados Unidos ainda estavam competindo com as grandes potências, mas é como se fosse um carro que estivesse chegando, tá? Agora o carro parece que ultrapassou em quase todas as métricas. Os Estados Unidos se tornou uma potência superior às que tinham no velho do mundo. E aí, que é o grande triunfo da economia neoclássica, ele não fala assim, mas ele cita que foi a produtividade. Tá? Os Estados Unidos tiveram uma expansão dos insumos, tá? Triplicaram seu território,
chamaram imigrantes, tá? Inclusive era o Partido Republicano que governava. E para vocês verem como que esse Trump é esquisito, é claro que nós estamos falando de outros tempos, mas como que esse Trump é esquisito. Os Estados Unidos cresceram nas mãos dos imigrantes. E, além de aumentar insumos, terra, trabalho e capital, a produtividade de ambos também cresceu, tá? É até assustador quando você vê a produtividade total dos fatores que ele mostra. Cresce um pouco menos do que a de produção real, mas mesmo assim cresce muito de uma forma contínua e acelerada. A inclinação dessa curva para esse período é muito alta, tá? E a partir daí, os Estados Unidos começaram a vivenciar e a criar, isso eu acho muito interessante, tá? Não sei se é simplesmente nessa parte ou na outra, os Estados Unidos começam a criar um modelo de consumo que não existia em outros lugares. Começa a inventar um pouco como a lei de Sé, tá? Começa a criar uma oferta e essa oferta acaba gerando uma demanda, tá? Então, ele fala que, por exemplo, que isso eu acho muito interessante, sempre achei muito interessante na economia dos Estados Unidos. O Ford, ele falou aí, não foi o Ford que inventou o carro, não foi o Ford que inventou o motor a combustão, nem a roda. O Ford simplesmente juntou tudo e vendeu como um produto. Thomas Edison, a mesma coisa. E aí falou que os Estados Unidos tiveram inventores também. Mas a grande questão dos Estados Unidos é que eles foram grandes vendedores. Tá? Thomas Edison também. Thomas Edison não inventou a lâmpada, só que ele criou de uma forma que as lâmpadas fossem eficientes. E até hoje se utiliza a ideia do Thomas Edison. Se você for olhar o iPhone, gente, o Steve Jobs, na época, não tinha criado a tela de LCD, os chips, nada disso. Só que ele juntou tudo e vendeu num arcabouço bonitinho e todo mundo comprou e fez uma revolução. E aí, isso é muito interessante, porque no caso dos Estados Unidos, você criava uma oferta e existia uma demanda uma demanda muito grande por esses produtos, porque o país era muito populoso. Então, você vendia, durante muito tempo, os Estados Unidos não conseguiam exportar e não é muitos dos produtos, e não é porque não produziam, eles produziam muito, mas os próprios habitantes demandavam muito. Se você for pegar, sei lá, eu acho que fala da Heinz aí, mas chocolate Hershey's, que foi uma outra inovação dos Estados Unidos no início do século, eles não conseguiam produzir. Eles não conseguiam produzir, não conseguiam produzir para exportar. Tinha demanda para exportação e não conseguiam. Então, assim, essa primeira parte faz jus ao título, Triunfo do Capitalismo. O capitalismo veio, fez a produção aumentar, todo mundo melhorou de vida, tá? Claro que estou falando na média, mas na média leva todo mundo. Um salto muito grande assim, eu sempre brinco com os meus alunos que a classe média no Brasil, muitos têm inveja dos pobres dos Estados Unidos, em muito sentido, tá? Principalmente na questão de consumo. E é isso, a primeira parte é mais sobre isso. Na segunda parte do Prometeu Livre, eu marquei aqui algumas coisas, deixa eu ver. Primeiro, sobre a imigração também. Pode falar, Gabriel. Só um adendozinho, essa questão que o Luiz falou que eu achei muito interessante. Tem um livro que não é de economia, chama Roube como um Artista. É um livro bem pequenininho, bem interessante, do americano também. Ele chama Austin Kleon, que é basicamente, ele escreve um livro de forma bem prática, isso que os Estados Unidos fez, na época que eles não reinventaram a roda, mas souberam juntar tudo, basicamente democratizar. É um livro mais de marketing, de vendas, que basicamente fala sobre pessoas que vendem, têm negócios próprios,
olhar para o mercado, conseguir identificar as oportunidades e juntar e criar um produto. Basicamente democratizando o preço, a acessibilidade para as pessoas. Bem interessante. Gabriel, só um adendo, e assim, é minha opinião, e talvez questionando e indo contra vários dos meus colegas, inclusive acadêmicos, não uso o termo democratizar, não. Popularizar, pulverizar. Democracia não tem nada a ver com consumo, tá? Eu sei que muita gente usa esse termo, mas é equivocado, tá? Pelo menos na minha interpretação e de alguns autores, assim, democracia é uma coisa. Então, pulverizar, popularizar, nesse sentido aqui, tá? É só um adendo, é claro que, poxa, eu não sou o dono da verdade, tá? Mas se vocês forem olhar no jogo da palavra, realmente democracia não tem muito a ver com o que as pessoas ultimamente... É porque começa a se fulanizar muitos termos, tá? E aí você começa a utilizar termos no sentido que não tem. É igual quando você começa a xingar muito uma pessoa de... aconteceu muito isso no passado recente. Chamar todo mundo de nazista e fascista. O que acontece? Você acaba fulanizando esse termo e você acaba, vamos dizer assim, nivelando o caráter dos nazistas para cima, tá? Porque você está equiparando duas pessoas. Então, eu acho que, assim, eu sempre fui muito chato com isso, tá? Termos tem que tomar muito cuidado. Beleza, obrigado pela correção. Eu não sabia, vou fazer essa correção. É o termo que o Luiz não gosta. Quando ele apareceu no texto, eu também marquei e falei assim: eu vou até olhar no dicionário. E no dicionário que eu olhei, existe a possibilidade de usar o termo como popularização também. Mas o Luiz é mais purista, que é a definição tradicional. Que ela aparece no texto em algum momento. Eu realmente Bom, não sabia, eu só até peguei do texto mesmo aí. Vou saber. na parte do Prometeu Livre, ele começa falando sobre a imigração, né? Que vai retomando a discussão que o próprio Gabriel mencionou, né? Com os incentivos à imigração, teve uma imigração rápida, as construções de ferrovias, que aí vão expandindo até para o oeste, né? E eu achei interessante quando ele vai mencionando, não lembro mais se é exatamente aqui ou em algum outro momento, de como nos Estados Unidos a ideia de riqueza está muito associada a espaço amplo, né? Que eles vão colocando. Então as pessoas vão ficando mais ricas e não vão tendo o adensamento populacional. As pessoas vão se espalhando e ficando cada vez mais afastadas. Então elas se beneficiam do trem, do carro, para poder ter o deslocamento e acesso, né, das coisas. Então eu achei interessante essa visão, porque é um pouco contrária ao que muitas vezes a gente vê, né? De favorecer o adensamento populacional para que as pessoas fiquem perto das coisas, né? Perto de tudo. Inclusive, quando ele cita o elevador é um grande promotor de adensamento populacional. Você pode crescer verticalmente, né? Colocar mais pessoas no mesmo espaço. Deixa eu ver aqui. Na página 104, eles falam dessas questões de como os imigrantes foram contribuindo, né, para o crescimento, pelas diferentes habilidades que os diferentes imigrantes tinham. Isso também acho interessante. Fala do crescimento das ferrovias, no gráfico 7, né, também, com o crescimento, e aí Eu, termina. Pode falar, Igor. eu acho interessante, assim, só uma questão crítica mesmo. Eu não fiz uma leitura atenta a esse capítulo, não fiz uma leitura dinâmica bem rasa, mas eles falam muito essa questão de como que o imigrante fez parte, né, da construção aí dos Estados Unidos. Eles falaram isso no primeiro, acho que no primeiro capítulo, não foi? Na introdução, e agora falaram de novo. Aí é meio chocante, assim, né, a gente ver como que os imigrantes fizeram parte aí da história da evolução dos Estados Unidos, e a gente vê o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, né?
A gente vê, minha mãe, inclusive, é uma imigrante ilegal nos Estados Unidos, para falar a verdade, metade da minha família é imigrante legal lá, e é preocupante, né, porque quando a gente vê a história, os imigrantes fizeram parte, de certa forma, da construção pelo trabalho manual, e ajudaram a contribuir com o avanço do capitalismo, muitas vezes fazendo o trabalho que os americanos não querem fazer, e a gente vê o que está acontecendo agora, né, policial matando imigrante, violentando. Então, é só uma crítica mesmo que eu queria fazer do cenário dos Estados Unidos atual comparado à história, né? É um pouco triste. É um ponto delicado mesmo, a comparação de como antes se incentivava e agora se restringe, né? Eu não tenho mais comentários sobre essa sessão. Alguém tem? Caso contrário, a gente pula para a era da inovação, que é a parte das inúmeras curiosidades, né? Então, na era da inovação, ele vai retomando, falando sempre, né? O foco dele é principalmente para falar dos ganhos do aço, petróleo, eletricidade e o telefone. Ele volta a falar das patentes, de como os Estados Unidos foram grandes inovadores, né? Com grandes invenções patenteadas. E aí começa as curiosidades sobre essa invenção do sopro eu não sei pronunciar o nome dele, Bessemer, da Era do Aço. E aí fala de como teve um grande salto, né, que antes produzia 380 mil toneladas em 1870, depois produziu 28,4 milhões em 1913. Então é um avanço bem grande. E aí ele cita o gráfico 8. Nessa citação do gráfico 8, se não me engano, foi uma que eu falei assim, no texto, ele cita, no final do século, o custo da produção caíra, e aí ver gráfico 8. Mas aí o gráfico 8 fala do preço do aço. Eu não sei se era para ser assim, ou se foi um erro, né? Custo e preço não são a mesma coisa. Mas aí, tô seguindo, se vocês quiserem falar alguma coisa dessa parte, vocês podem me interromper. Na página 109, eu também marquei sobre crescimento da proporção de demanda de ferrovias feitas em aço. Achei interessante, porque eu não sabia dessa diferença de ferrovia feita de aço e ferrovia feita de ferro, que a ferrovia feita de aço, elas aguentavam mais peso, elas eram mais duradouras. Achei isso interessante, como curiosidade, especialmente que eu moro do lado de uma ferrovia. Meu sono é embalado pelo trem da Vale. Pode falar, Igor. Eu acho que é interessante como que fala também na era da inovação sobre a importância que os Estados Unidos têm, que a importância que o petróleo tem, né, para os Estados Unidos, e a importância que o petróleo começou a ter para os Estados Unidos. E, tipo assim, a gente vê também no cenário atual como que essa questão do petróleo está gerando muita discussão aí, muito debate, com a prisão do ditador Maduro, né, que, assim, eu acho que, de certa forma, esse debate que tem agora é algo positivo para a Venezuela, essa ação, mas eu acho que a gente não pode negar esse outro interesse também do petróleo, né? É interessante a gente ver na história como que, de fato, o interesse dos Estados Unidos sempre esteve movido com base nisso, né? Em adquirir esses minérios, visando aí um avanço da indústria deles e da produção e tal, e como que isso contribuiu para o avanço do capitalismo lá. É isso. Essa questão do petróleo eu também achei interessante e eles falam, né, da corrida do petróleo desde antes, né? Então, essa é uma corrida que continua, mas está falado bem antigamente. E tem até um momento que eles vão falar de como tinha uma redução de consumo, acho que foi por causa do petróleo, não foi? Teve um momento que o consumo se arrefeceu um pouquinho, porque a produção do petróleo estava ruim, aí depois voltou a aumentar, e aí esqueceram dos problemas, vamos consumir tudo normalmente. Tinha alguma coisa assim em algum momento. Aí vem o gráfico 9, que é o gráfico que eu não gostei, achei ruim de entender.
O que mais aqui? Na página 111, ele já muda um pouco a discussão, vai falar da energia elétrica. Aí ele volta àquela discussão do que o Luiz mencionou, do Thomas Edison. Achei de curiosidade, na página 112, tem um capítulo, um parágrafo, que eu fui lembrando de aulas de física 20 e tantos anos atrás que eu assisti, né? Porque tem esses nomes, eu lembro de ter visto nas aulas de física. Aí vai falando da difusão da tecnologia. Achei isso interessante, porque aí a gente fala muito em economia, para tentar pegar um pouquinho dos conceitos, né? Quando a gente fala em inovação, a gente fala tanto em invenção, né? Que você realmente inventar alguma coisa nova. E aí a gente fala da inovação quando você consegue colocar essa invenção em sucesso mercadológico, né? Para algum uso. E aí, a partir do momento que você gera uma inovação, a gente tem outros dois elementos, né? Vamos supor, duas categorias, dois fenômenos que surgem, que são a imitação dessa inovação, então as pessoas vão tentar imitá-lo, e a difusão dessa inovação. Então, para você inovou, colocou alguma coisa em prática, em sucesso comercial, e ela vai ser difundida para outras, né, áreas, vamos dizer assim. E aí eles comentam sobre a difusão da lâmpada elétrica. E aí falam de como essa difusão às vezes depende de outras tecnologias, porque estava associado a uma a adoção de a corrente contínua, até que ela foi abandonada em prol de uma corrente alternada, e aí quando a corrente alternada é adotada, é que a difusão consegue realmente ser mais bem sucedida. Então, isso é um aspecto econômico que é interessante, né? Associado bastante à tecnologia, mas a interpretação econômica. Aí na página 114 eles já falam do carro, e aí tem toda a associação dos automóveis com a dispersão das pessoas em casas mais distantes, que elas podem escolher onde morar, vamos dizer assim, porque elas têm acesso aos veículos, e aí conseguem ir aos locais para fazer as compras e atender as necessidades. Fala da aeronáutica, também achei muito interessante essa discussão, como curiosidade, né, como o Luiz falou no começo da apresentação. Esse capítulo, essa parte é muito curiosidade. A parte econômica, ela vai ser umas pinceladas aqui e ali, né? Vai falar dos números de lares com telefones, e aí telefone é uma coisa, eles comentam como dissemina devagar. E, de fato, eu sou de uma geração, quando eu era criança, meus pais não tinham telefone, era caro ter telefone, tinha lista de espera para você conseguir telefone. E hoje em dia, quase ninguém tem telefone fixo mais. As pessoas têm celular, às vezes mais de um, mas não tem mais telefone fixo. Então, teve um progresso, assim, talvez um exponencial aqui em algum momento, né? Fala dos elevadores, e aí termina essa sessão. Acho que eu peguei mais ou menos as principais inovações, né? Eu, eu gostaria de falar que eu quero focar só em alguns pontos. Eu acho que a Nayara, ela fez uma pegada muito boa das coisas, mas essa questão, eu falo isso posteriormente na disciplina de Economia da Guerra, que essa questão dos Estados Unidos serem um país, igual falou no texto, criado no ácido, lubrificado pelo petróleo, provavelmente foi o que fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra Mundial e ter protagonismo na Primeira Guerra Mundial. Alguns dados, assim, na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos produziram 70% do aço do mundo, 90% do petróleo do mundo. E não discordando do que o Igor falou anteriormente da questão dos Estados Unidos por recursos, na época era um recurso só dos Estados Unidos mesmo. A exploração do petróleo era no Texas, os Estados Unidos tinham muitas minas de minério e de carvão, e etc., que eles estavam desenvolvendo.
Aí, ao longo do texto, ele vai citando vários exemplos de como que os preços despencaram. Acho que algo que me assustou muito é a questão do T-Model, que em 20 anos caiu 75% o carro, e era um carro popular. Então, assim, como que os Estados Unidos fizeram uma economia para o povo mesmo, e, enfim, as pessoas, os brasileiros que... brasileiro, o Igor tem a mãe dele nos Estados Unidos, mas ele com certeza sabe disso. Várias marcas no Brasil que são tidas como grife de luxo, lá são marcas de povão. Povão, quando eu falo povão, a gente, assim, não é assim, às vezes você vê um granfino aqui usando uma blusa da TAP, e lá nos Estados Unidos, as pessoas no mesmo nível, relativamente, nunca vão usar uma blusa da TAP. Isso eu achei muito interessante. Eu acho interessante de citar. E uma outra coisa que essa eu gostaria de chamar atenção, para todo mundo prestar atenção, que é a questão dos irmãos Wright, tá? Porque nesse caso, eu tenho... É uma das primeiras vezes que eu posso falar que eu tenho lugar de fala em uma discussão que eu fui crítico. Por quê? Eu sou natural de Santos Dumont, tá? E existe uma confusão muito grande, que eu não vou explicar aqui, tá? Sobre quem inventou o avião, se foram os irmãos Wright e o Alberto Santos Dumont. Aí só para deixar algumas pulgas atrás da orelha de vocês. O voo de 1903, você não tem filmagem. O do Alberto Santos Dumont, você tem filmagem, tá? O do Alberto Santos Dumont decolou sozinho. Dos irmãos Wright, foi uma catapulta que mandou. Não estou falando que o Alberto Santos Dumont foi o inventor, não, tá, gente? É porque nos Estados Unidos, até a década de 50, isso tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial também, eles não divulgavam muito essa questão dos irmãos Wright. Só que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra em que a Força Aérea foi decisiva, tá? Foi talvez a força mais importante da Segunda Guerra Mundial. E a partir da década de 50, começou uma narrativa de uma propaganda dos irmãos Wright. Se os Estados Unidos são o país da aviação, quem que inventou? E eu não estou falando que está errado não, tá, gente? Mas já que eu sou de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, que pelo menos para dois países foi o inventor do avião, Brasil e a França. No caso da França é porque foi lá. Mas um dia que vocês quiserem lá, tem a casa dele, etc., o Museu de Cabangu. É isso, tá? Só que nesse caso eu tenho lugar de fala, eu quis usar meu lugar de fala dessa vez. Defendendo o nome da própria cidade. Da cidade, isso. É porque eu acho que eu já visitei alguma coisa de Santos Dumont quando eu estava na escola, mas eu não lembro mais. Deve ter sido Porque Petrópolis, talvez. Deve ter sido, eu já fui a Petrópolis em excursão da escola. Pode falar, Gabriel. Eu também. Lá, se não me engano, lá em Caldas Novas, no aeroporto tem. Acho que eu já vi tem um avião dele lá. Fica bem em cima de tudo, assim. Mas defendendo o Brasil também, se for olhar pelo histórico do livro, pelas características que eles têm de roubar as ideias e adaptar para o modo deles, daria para subentender, né? Mas a gente não sabe. Bom, indo para a próxima sessão, a Ascensão do Oeste, vamos ver. Aqui eu acho que é o momento em que o Luiz deve ter a ressalva dele sobre o Brasil, não sei se é. Mas ele vai falando sobre a expansão do Oeste, que vai até mudando o significado, né, que a população do país vai se espalhando. Em 1800 era só Ohio, em 1850 era Costa Oeste, aí vai descoberto de ouro na Califórnia, depois prata, e assim vai fazendo grande expansão. Retoma aquela discussão sobre imigração, né, de como que essa imigração estava ocorrendo, fala da imigração mórmon, e eu acho que a imigração religiosa nos Estados Unidos, ela tem um papel interessante, porque não só essa que eles estão falando dos mormons, né, mas muitos saíram da Inglaterra, eram religiosos que não tinham espaço por lá, e Os aí eles puritanos.
Eles vão para os Estados Unidos, porque aí nos Estados Unidos eles terão espaço para liberdade religiosa, né, para exercer a religião deles. Então vão tendo vários centros religiosos na imigração dos Estados Unidos. Tem a lei da propriedade rural, que é o que o Gabriel mencionou mais cedo. Ele vai falar oferece pedaços de terra para produção por 5 anos, e aí eles fazem a comparação com o Brasil, que no Brasil tinha os grandes latifúndios, né? Era distribuição de porções gigantes de terras, e na América capitalista eles fizeram pedaços e tinha liberdade de troca. Então, se você pegou uma terra e não conseguiu cultivar, você podia vender sua terra para outra pessoa. Então, as pessoas que foram virando latifundiárias, elas foram virando por sucesso empresarial, né? Na página 121, há uma menção no segundo parágrafo a um termo econômico. Esse vasto espaço acabou sendo transformado pelas leis da economia. Economias de grande escala e escopo, máquinas que promoviam eficiência e cadeias de suprimento, todas operadas tanto no mundo do gado e do trigo, quanto no mundo do ferro e do petróleo. Então, economias de escala e escopo são termos econômicos específicos que a gente usa quando a gente está, assim, de forma simplificada. Escala tem a ver com aumento de quantidade, né? Quando você vai aumentando a quantidade que você vai produzindo, seu custo vai ficando mais barato. E escopo tem a ver com variedade. Quando você vai produzindo mais coisas diferentes, vai ficando mais barato. Então, você pode ser que você ganhe escopo, por exemplo, porque às vezes uma máquina que servia para a produção de um produto de manhã e ficaria desligada à noite, você pode usar ela à noite para produzir um outro produto. Aí você ganha economia de custo. E escala é porque, por exemplo, você já fez um molde, já teve um custo ali que a gente chama de custo fixo. Se você vender 10 unidades, você vai diluir esse custo fixo em 10. Se você vender 50, você está dividindo o custo fixo em 50, então seu custo diminui. Então, só para fazer essa ressalva do termo econômico. E aí ele vai falando das ferrovias como monopólios. E é interessante que ele fala 2 vezes, destaca os monopólios. Ele destaca os monopólios na telefonia também. Destaca o monopólio tanto na ferrovia quanto na telefonia. E aí ele fala do monopólio das ferrovias porque as pessoas não teriam, né, como usar vias alternativas, né? Só aquela ferrovia e você não teria outra opção. Mas, no entanto, existia pressão para poder reduzir os preços. Pode falar, Igor. O que eu achei interessante também, que eu meio que ampliei a interpretação, é sobre a imigração dos Mormons, né? Porque inicialmente é como se fosse contra os princípios meio que capitalistas, né, de ter uma propriedade comum, mas depois eles têm meio que se adaptar àquele sistema, né? Eles até falam aqui na citação, e a fim de prosperar, eles precisaram se tornar, antes de tudo, empresários de primeira classe. Muitas das fortunas atuais eram criadas por negócios mormons, têm suas raízes nessa época. Que eles falam que os mormons meio que se adaptou ao sistema capitalista que estava avançando nos Estados Unidos, e eu acho que é meio que o que a gente vive hoje também, né? Se for para retirar do contexto da época e trazer para os dias de hoje. Que às vezes a gente, mesmo quando tem um posicionamento político mais de esquerda, e seja muito crítico a algumas coisas que acontecem no capitalismo, principalmente o acúmulo de capital, o acúmulo exagerado de capital, a gente meio que, de certa forma, tem que se adaptar, né? Você está dentro daquele sistema, você acaba se adaptando e você acaba, às vezes, tendo condutas ou hábitos ou que são muito consumistas, muito capitalistas, muito ligado ao sistema de produção capitalista, mas tem um posicionamento crítico ali de esquerda, né? Às vezes tem um posicionamento que a pessoa fala que é marxista, que é de esquerda, mas acho que assim como os Mormons, meio que acabou tendo que se adaptar a esse sistema aí, e não tem como fugir muito disso, né? Não sei se eu estou viajando a falar isso, mas para mim fez sentido. Ó, nessa questão da migração dos Mormons, eu fiz uma conexão um pouco com a imigração de muçulmanos, na verdade, por outra linha.
Só que aí é um assunto ainda mais delicado, porque hoje em dia você não pode falar mal de imigração de muçulmano, que você é taxado como islamofóbico, né? Mas você vê que é uma população, né, que tem uma cultura muito diferente das culturas dos locais para onde eles estão indo, e aí existe diferença entre os países, né? Os que estão incorporando a cultura muçulmana, como você vê, teve em Paris, né, cancelamento de comemorações de Natal por causa disso. E existem outros que você vê declarações dizendo que vocês estão vindo para um país cristão, então vocês têm que se adaptar ao país cristão para onde vocês estão indo. Que essa seria a visão que aconteceu nos Mormons, né? Então, eles aceitaram a vinda dos Mormons desde que eles se adaptassem às características daquela sociedade. Então, tem uma liberdade religiosa, mas algumas outras questões não, você tem que se adaptar. Essa foi mais a conexão que eu fiz, e não tanto esquerda-direita, mas entendo o seu ponto também. Deixa eu ver onde eu estava. Continuando aqui na página 122, eles falam sobre as fazendas Bonanza, o crescimento de grandes áreas cultiváveis e aquelas inovações de produtividade agrícola que eles vão falando, né, da indústria do gado, que vai prosperar. Achei muito interessante, por curiosidade, a história do arame farpado, que eu não conhecia isso, e a gente fica, tem coisas que a gente acha que existem desde sempre, né? Que não foi alguém que inventou, assim, né? A gente esquece desses detalhes, e aí ver como que ele surgiu, achei muito legal, a curiosidade. Aí na página 124, eu acho que é quando eles, não, acho que ainda não é, não, mas aí eles vão falando de algumas inovações porque faltava mão de obra. Então, eles vão tentando fazer colheitadeiras elétricas, não, como é que... as mecânicas, né? Hidráulica. Isso. E tem a inovação do freezer, que eu achei também muito interessante. Para de levar o gado andando para ser vendido e abate o gado e vende a carne no freezer. Embora eu seja vegetariana, a curiosidade também é interessante. Se aplica a outros alimentos também, né? Não é só ao gado. E na página 128, eles falam dos contratos de opções, que também é economicamente inovação interessante. Estava até lendo esses dias um livro por causa do clube da Tatiana Feltrin, um livro de literatura. Eu acho até que eu vou depois criar passar para você, Igor, criar uns stories, umas coisas assim, com economia na literatura. Porque aí surge a ideia de um contrato futuro dentro da história lá passada, nos 1100 e poucos. Aí, o que é a ideia do contrato futuro, né? A gente vai te prometer comprar alguma coisa amanhã. Aí tem aqui a opção ainda, que é a opção de comprar ou não amanhã. Então, são as inovações do mercado financeiro surgindo para lidar com as incertezas que tem na produção agrícola. Aí eu terminei, não tenho mais observações. Podem agora falar à vontade. Antes vocês podiam também, né? Mas vocês esperam eu terminar. Podem falar. Se ninguém falou ainda, eu acho que é um tema que sempre me interessou e... Você está escutando, Era? Não, né? Eu estou. Travou a imagem, mas eu estou ouvindo. Tá. Olha, mas engraçado, minha internet estava boa. Mas, enfim, os meninos estão me escutando? Então, agora eu acho que tá. Eu estou escutando, só a imagem está travada. Sim, Ainda sim. está travado. Tá. Eu acho que tanto a questão que você falou como a do Igor é muito interessante, que os Estados Unidos se tornaram um país multicultural
e que abrigou diversas culturas e religiões, por consequência. É claro que você tem na Nova Inglaterra algum tipo, uma religião, na Flórida outra, mas ocorreu uma miscigenação cultural nos Estados Unidos muito, muito grande. E que foi o sucesso dos Estados Unidos, tá? Foram os imigrantes que fizeram os atuais habitantes dos Estados Unidos, a maior parte é descendente de algum imigrante. E então, assim, eu acho que faltou, já que no capítulo 1, ele falou um pouco de religião, eu senti a falta nesse capítulo 2 e no capítulo 3, ele dá um up ou uma continuação falando de religião e como que essa miscigenação nos Estados Unidos também foi importante. E não só a miscigenação, o acolhimento. Você vê, por exemplo, não sei, é porque os Estados Unidos tiveram várias ondas, mas assim, o Poderoso Chefão, que é para mim uma das obras mais do mundo, é a obra-prima do cinema. Como que mostra isso, tá? Então, assim, eu acho que a Nayara e o Igor falaram, e aí mostra como que o capitalismo é um ambiente livre em que as pessoas se adaptam. Mormons, cristãos, muçulmanos, espíritas, cristãos, budistas, tá? Como que os Estados Unidos, até hoje, com todos os defeitos, eles foram atacados nas Torres Gêmeas, não foram por muçulmanos, foram por terroristas. E depois daquele momento, você vê nos Estados Unidos uma quantidade enorme de muçulmano, apesar do que a Nayara falou, eu também tenho um pé atrás de criticar a imigração muçulmana, mas é porque quando a gente fala de muçulmano, gente, nós estamos falando, acho que já são 40% da população mundial, mas é uma cesta de cada coisa é uma coisa. Mas os Estados Unidos abrigou isso tudo, abrigou todas essas diferenças. Então, qual que é a mensagem que eu estou querendo falar nessa confusão toda? Liberdade e capitalismo do Milton Friedman, tá? Não existe capitalismo sem liberdade e não existe liberdade sem capitalismo. Se alguém conhecer alguma sociedade que seja diferente, me fala. Eu não conheço. Eu acho que isso é importante, porque esse capítulo foi o triunfo do capitalismo, tá? Então, eu acho importante ressaltar isso. Mais algum comentário? Então nós vamos terminar mais cedo hoje. Na verdade, eu só marquei mais curiosidades. Assim, a questão do trigo lá. Aí tem a questão dos enlatados, né? Que fala que aumentou muito. E a outra curiosidade seria a questão do termo nutricionista, né? Que vai surgir com a questão da preocupação de melhorar a alimentação. Mas, em termos gerais, marquei mais curiosidades. E o nome da batata do McDonald's, que eu não sabia o nome, agora eu sei, que é a batata Huzzard Burbank. Eu não sei a pronúncia correta, que eu não... Curiosidades, mas, assim, importante mesmo, não, economicamente, não. O próximo capítulo eu acho que deve ser no estilo desse, porque me parece também que vai repetir algumas coisas que já foram ditas, mas vamos torcer para ser diferente. Ou a gente faz a leitura, eu já até me programei, geralmente eu deixo para ler segunda-feira o texto, né? Que aí eu leio segunda, e se não der tempo eu leio terça. O próximo acho que eu vou tentar ler um pouquinho antes, porque se ele tiver mais chato eu vou dividir em mais dias. Mas tá sendo interessante, apesar da repetitividade em alguns momentos. Eu acho que as curiosidades são legais. Eu acho que hoje em dia eu leio menos que a Nayara, mas já teve um tempo que eu estava lendo muito menos. Eu ainda leio muito, mas eu acho que eu leio menos do que eu lia há 10 anos atrás. Eu digo mais de livros. Aí o que eu fazia?
eu sempre escolhia um livro chato, que eu precisava ler, e um livro legal, que era um prazer para eu ler. Sabe? É aquela questão da criança, você vai comer batata frita, mas você comer brócolis. E cada 10 páginas de um, eu podia avançar com 10 páginas do outro. E isso nunca foi um problema para mim, porque eu sempre gostei de ler mais de um livro. Série, gente, eu assisto umas 5, 6 séries de uma vez. Eu não sou aquela pessoa que pega uma série e vê todos os capítulos numa noite. Eu posso até ficar a noite toda assistindo série, mas são 5, até porque eu acho que vai descansando de uma, vai passando para outra, etc, etc. Mas é só uma curiosidade disso, que eu usava essa estratégia que a Nayara falou. Eu vou fazendo isso também, eu vou trocando os livros. Mas então tá bom, gente. Até daqui 2 semanas, a gente volta com o capítulo 4. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.